Se você assiste os vídeos aqui do canal com uma certa regularidade, você já deve saber que eu vivo e trabalho aqui na cidade de Saarbrücken, na Alemanha. Hoje eu vou contar para vocês como é que eu vim parar aqui. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu ajudo você a tocar contrabaixo melhor. Hoje eu vou fazer um vídeo que é um pouco diferente, que é dessa série Alltag, que é uma série que Alltag significa dia a dia em alemão, então eu conto para vocês um pouco do meu dia a dia, um pouco dos meus pensamentos, e essa é a ideia do vídeo de hoje, é mostrar para vocês, falar para vocês como é que eu vim parar aqui na Alemanha, quais foram os motivos que me trouxeram até aqui, como é que eu fiz para me organizar, como é que eu fiz para me preparar e também o que acabou acontecendo quando eu cheguei aqui e quais foram as coisas que se desenvolveram a partir dessa tomada da minha decisão, assim. Então, primeiro, por que que eu decidi, por que que eu botei na cabeça que eu queria vir morar na Alemanha? A primeira coisa que aconteceu foi que em 2009 eu entrei no curso de licenciatura em música da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. E naquela época eu só tocava baixo elétrico. Eu tocava em bandas, tocava bandas de baile, tocava bandas de rock, mas eu não tocava baixo acústico. E eu também não conhecia, para falar a verdade, eu não conhecia muito o repertório de música erudita e tal, nem de música de orquestra. Eu conhecia, sei lá, o básico da televisão, né? Do filme do Pernalonga, do desenho do Pernalonga, sei lá. E aí, quando eu entrei na UDESC, no curso, eu comecei a ter contato com colegas que tocavam outros instrumentos, violino, viola. E a partir do contato com esses colegas, eu também comecei a ter contato com essa música nova. Também nas aulas de história da música, eu comecei a ter contato com essa música diferente, que era música erudita e música de concerto. E acabou que eu pensei, pô, eu acho que eu quero estar nesse grupo, eu quero fazer parte disso também. E aí eu tive a ideia de começar a estudar baixo acústico. Primeiro eu entrei para um projeto que se chama Orquestra Escola, lá da cidade de Florianópolis, do maestro Carlos Alberto Vieira. Aí, depois de um tempo, acho que mais ou menos ali para o final do ano ou início de 2010, eu comecei a fazer aulas particulares com o professor Gustavo Lange Fontes. E o Gustavo morou 7 anos aqui na Alemanha e ele fez duas pós-graduações em contrabaixo acústico, que é o que a gente chama de Concertexamen, e ele fez um master também em contrabaixo. Por causa do Gustavo, eu acabei aprendendo a técnica alemã, ou a escola alemã de tocar contrabaixo acústico. Eu já falei isso em alguns shorts, alguns reels, mas vale a pena repetir. Na Alemanha, a gente toca com arco que chama arco alemão. Não só na Alemanha, mas tem esse arco que chama arco alemão. Tem um outro arco que chama o arco francês. O contrabaixo tem esses dois arcos. Ou seja, com o Gustavo eu acabei aprendendo todas as técnicas que se usa aqui na Alemanha ou que se usa mais aqui na Alemanha, que é o arco alemão. Usei os métodos tradicionais que se estuda aqui na Alemanha, Simandl, estudei as músicas também mais tradicionais dentro desse repertório do contrabaixo acústico mais da Alemanha. E por isso eu pensei, eu acho que eu quero algum dia, quando eu me formar, eu quero continuar me desenvolvendo como músico e como contrabaixista. Não teria lugar melhor para eu ir que não fosse a Alemanha. E durante a graduação eu comecei a participar de festivais de música, como o Festival de Música de Campos do Jordão, Festival de Música de Curitiba. Cada vez eu aprendia mais e eu ficava mais empolgado com aprender contrabaixo acústico. E aí eu fiquei com a certeza ali no ano de 2011, eu tinha certeza que depois que eu me formasse, eu ia querer estudar na Alemanha, estudar contrabaixo acústico. Com esse plano em mente ali em 2011, eu comecei a me preparar para isso. E para me preparar para isso, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi estudar mais contrabaixo acústico do que eu estudava antes. Eu comecei a realmente ter uma rotina de estudos bem definida. Eu estudava uma certa quantidade de horas, ou eu tinha uma ideia de repertório que eu deveria tocar. Eu estava bem focado em me desenvolver mais como contrabaixista para eu poder ter chances de passar nas provas. Além disso, também comecei a fazer aula de alemão e juntar dinheiro, porque eu sabia que eu ia precisar de dinheiro na Alemanha, né? A gente sabe que passagem e todas as coisas, antes de conseguir alguma bolsa, se eu conseguisse alguma bolsa, se eu não conseguisse, eu ia precisar de dinheiro, ainda mais dinheiro. Sobre o estudo do alemão, eu sabia que o alemão ia ser uma língua difícil, não é muito fácil mesmo de aprender alemão, mas como eu estava ainda na graduação, eu comecei de leve. Eu não estudava muito, assim, eu estudei alguns semestres. Às vezes eu estudava um semestre, aí parava um semestre, aí estudava mais um semestre, parava, porque a graduação tomava bastante do meu tempo. E por isso eu estudei alemão bem, assim, bem tranquilo. Mas foi legal porque eu comecei com bastante tempo. Eu estudei bastante alemão antes de vir para a Alemanha. Quando eu vim para cá, eu já tinha um nível bom de alemão. Eu me formei em 2013, mas eu não vim direto para a Alemanha.
Na verdade, o que eu fiz foi em 2015, eu vim para a Alemanha e fiquei 3 meses, mas como turista. A minha ideia era que eu pudesse fazer contatos com os professores das universidades e conhecer o país e saber se eu ia me identificar com os professores, se eu ia me identificar com o lugar. Não era só porque eu sabia tocar contrabaixo ou porque eu gostava de alemão, né, de falar a língua, que eu ia me dar bem aqui. Então eu queria ter uma certa vivência antes de me mudar de verdade para cá. E para fazer isso, eu tive a ajuda de muitas pessoas nesse ano de 2015, mas tem duas pessoas que eu preciso agradecer muito, que me acolheram aqui, que foi a Katrin Voss e o Tawan Zimmermann. Eles ajudaram muito, muito mesmo. E eu sou sempre muito grato a eles. Aí, nesses 3 meses que eu fiquei na Alemanha, em 2015, eu viajei por várias cidades e conheci pelo menos 13 professores diferentes. E para isso eu tocava para eles, fazia aula, né? A gente fez aula, mas eu aprendi uma coisa. Você não deve mandar entrar em contato com o professor e escrever que você quer fazer uma aula com ele. Você deve escrever que você quer tocar para ele, que você tem interesse de participar da classe dele no futuro. Porque se você falar que você quer fazer uma aula com esse professor, ele provavelmente vai te cobrar para fazer aula, porque a cabeça dele é essa: se o aluno quer fazer aula, então eu vou cobrar para fazer aula. Agora, se ele está interessado em tocar para que eu entenda qual é o nível dele e que eu diga para ele se ele tem chance de passar ou não na minha turma, aí ele não vai te cobrar nada. No final das contas, ele acaba te dando uma aula. Tu toca, ele vai e te ajuda e fala coisas que ele acha que você poderia melhorar, coisas que já estão legais. É sempre muito legal essas interações. No início, eu não tinha um contrabaixo para andar comigo o tempo inteiro. Eu andava sempre de ônibus ou de trem e cada cidade que eu ia, eu parava nessa cidade, pegava um contrabaixo emprestado, porque nas universidades tem contrabaixos que já ficam ali à disposição para os alunos. Então, às vezes, eu pegava o contrabaixo, ia para uma sala, ficava 2 ou 1 hora estudando e depois ia fazer aula com o professor. Mas isso não se mostrou muito eficiente, assim, porque eu ficava, às vezes, fazia uma aula, 2 ou 3 dias depois eu não fazia nada, depois eu pegava um baixo que era completamente diferente, e aí tinha que estudar em 1 hora ou 2 horas, eu tinha que me adaptar no contrabaixo e tocar de novo. Não se mostrou uma ideia muito boa, assim. As minhas respostas no início, porque eu tinha vindo do Brasil, estavam boas, depois foram baixando, os professores começaram a falar, talvez, não. E aí depois eu aluguei um contrabaixo. Depois do momento que eu aluguei um contrabaixo, que esse contrabaixo eu ia com ele para as aulas, aí eu comecei a voltar a ter respostas positivas. Então essa é uma coisa que já fica de lição também para você, que é você precisa trazer um instrumento. Não precisa trazer um instrumento, mas precisa ter um instrumento. E aí, para quem toca contrabaixo, essa é uma coisa. Você consegue alugar, mas é caro também. Então, você já tem que botar isso lá no teu orçamento. E aí, conversando com esses professores depois das aulas, às vezes a gente ia tomar um café, às vezes a gente conversava ali na hora mesmo, eles foram me dando respostas, algumas muito positivas. Eu tive 5 respostas realmente muito positivas de professores que me empolgaram muito, que falaram assim, cara, se você precisar, a gente escreve cartas para você conseguir bolsas. E eles me escreveram mesmo, tiveram 5 professores que me escreveram cartas de recomendação para eu conseguir uma bolsa no Brasil. Tiveram outros professores que ficaram na dúvida, que falaram, talvez se você estudar mais e voltar daqui a uns anos. E tiveram professores, obviamente, que falaram que não tinha chance. E tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem, e as coisas são assim, a gente não pode levar pro lado pessoal também. Aí, em 2015, depois desse tempo, na Alemanha, eu voltei pro Brasil e o meu foco era conseguir bolsas de estudo porque eu tinha as cartas dos professores e eu tentei várias bolsas de estudo e eu não consegui nenhuma bolsa de estudo. Fiquei 2 anos tentando as bolsas e aí eu pensei, consegui juntar um pouco mais de dinheiro e eu pensei assim, vou para a Alemanha mesmo sem bolsa. Algumas coisas aconteceram antes disso. Primeira coisa, eu me casei. E aí, além de eu ir comigo e com o contrabaixo, eu ia com mais uma pessoa junto. Então isso tudo acarreta em mais burocracia, você precisa ter mais dinheiro, porque são 2 pessoas, né? Mas também são 2 pessoas que estão se ajudando, então tem isso também. Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu acho que foi bem melhor ter vindo com uma pessoa junto do que ter vindo sozinho. A segunda coisa que aconteceu foi que a minha família, ela tinha entrado com um pedido de cidadania italiana, tinha mais de 15 anos. Foi lá por volta de 2005, a minha família tinha entrado com esse pedido de cidadania, e ali por volta de 2016,
o pedido saiu, né? E a gente conseguiu, eu consegui a cidadania italiana. E isso foi uma coisa que destravou muito vários processos da minha ida para a Alemanha, tanto da minha ida quanto da ida da minha esposa para a Alemanha, porque como um italiano pertence à União Europeia, com o passaporte italiano, eu não precisava de visto. E aí, eu não sei se alguém aí está interessado em ir para a Alemanha. Infelizmente, eu não vou poder ajudar com perguntas relativas a visto, porque eu não tive que tirar visto nem para mim, nem para minha esposa. E aí também tem a questão do dinheiro, porque eu sei que para quem precisa tirar um visto, é brasileiro, precisa tirar um visto para a Europa, aqui para a Alemanha você precisa ter uma conta bloqueada com uma certa quantidade de dinheiro ali que você não pode retirar. Você pode retirar uma parte, uma parcela por mês. É como se você financiasse os seus próprios estudos. Você tivesse uma conta bloqueada, na época era 8 ou 9 mil euros, agora eu já sei que é mais, eu sei que é por volta de 10 mil euros, e que você pode retirar, por exemplo, 700 todo mês. É como se você te desse uma própria mesada e o governo alemão precisa que você mostre esse dinheiro nessa conta. Como eu tenho a cidadania italiana, eu não precisei mostrar nem isso para mim, nem para minha esposa. Aí teve mais uma coisa que aconteceu que eu considero que foi um erro grave que eu cometi e que eu gostaria de passar isso para que vocês não cometam, que foi de 2015, depois que eu voltei, até 2017, quando eu falei, tá, agora eu vou mesmo, eu fiquei fazendo umas aulas por Skype, aulas online, com um professor desses que tinha me escrito a carta. E eu tinha gostado muito de fazer aula com aquele professor. Eu não vou falar o nome dele, obviamente, mas ele estava me empolgando muito e ele estava gostando, estava botando fé. E aí eu peguei e falei, cara, eu vou agora em 2017 e vou lá para fazer essa prova com esse cara. E aí eu vim para a Alemanha, aluguei outro contrabaixo, fiquei uma semana num Airbnb, estudando todo dia e fui fazer a prova. Fiz a prova e não passei na prova. E essa é a lição que eu quero falar para vocês. Não se inscrevam só para uma universidade. Caso vocês venham fazer uma prova aqui na Alemanha ou em qualquer outro lugar que vocês tenham que viajar para fazer, se inscrevam em 5, 6, o máximo que der para se inscrever, porque para vocês não perderem a chance e não perderem o dinheiro de passagem, de aluguel, de alojamento e também o tempo, porque como eu não passei naquela prova, se eu quisesse fazer as provas com os outros professores, daqueles 5 que tinham me dito que eu tinha a chance, eu tinha que esperar um ano para fazer. E foi o que eu fiz, eu voltei pro Brasil e esperei um ano. Aí em fevereiro de 2018, eu vim com a minha esposa e ia ter que dar, de qualquer jeito a gente veio para cá, para a Alemanha. Viemos com bastante tempo, porque as provas são no meio do ano. São ali em maio, e as inscrições são em abril. Então eu já vim com bastante tempo para me inscrever, para estudar com calma e também para começar a conseguir lugar para ficar e tal. Apesar de que para conseguir lugar para ficar a gente tinha que primeiro saber onde é que eu ia passar, né? Mas foi esse período, esse primeiro período, assim, vamos dizer, os primeiros 8 meses, foi um período de tentar descobrir para onde é que a gente ia. E aí, entre os altos e baixos desses primeiros 8 meses, que eu acho que não vale a pena falar aqui no vídeo, eu entrei em contato com um daqueles professores que tinham me escrito as cartas, que é o professor Wolfgang Hacher, que era aqui o professor da Universidade de Música aqui de Saarbrücken, que é onde a gente vive hoje. E o Hacher foi aluno do Ludwig Streicher, que é uma das lendas do contrabaixo, assim, talvez tenha sido um dos contrabaixistas mais importantes do século passado. E aí eu fiz a prova aqui e passei e a gente veio morar em Saarbrücken. Infelizmente eu peguei o último semestre de aula do professor Hacher aqui, porque ele já tinha 65 anos e ele se aposentou. Então eu fiz um semestre e praticamente todas as aulas ele falava: "Poxa, que pena, Alexandre", porque a gente já se conhecia desde 2015, né? Se você tivesse vindo antes, você já ia estar na metade do curso, já ia estar quase acabando o curso. Ele ficava falando essas coisas assim, que pena que não deu pra gente trabalhar mais e tal. Mas foi muito legal, porque também depois que o professor Hacher se aposentou, eu fiquei um ano, eu tive 2 semestres, com o Christian Breika, que é um contrabaixista em Frankfurt, é um contrabaixista bem importante também, e depois eu comecei a fazer aulas, eu tive aulas com o professor, que foi o Simon Martiniak. E o Martiniak, ele também foi um ótimo professor, eu fiquei mais 5 semestres com ele, e o Braika ele estava ali, ele ficou esses 2 semestres, meio que num período enquanto a universidade estava fazendo o concurso para saber quem ia ser o professor, que ia ser o professor fixo aqui da universidade. Mas foi bem legal, tanto a experiência com o Haher,
com o Braika e com o Martinha, que foram muito legais para mim. Eu acho que agora a gente já está começando a falar um pouco de como foram os desdobramentos da minha decisão de vir para a Alemanha, que é, acabei vindo parar em Saarbrücken, né? E no segundo semestre aqui da faculdade, do bacharelado, porque eu comecei a fazer um bacharelado de contrabaixo, eu marquei um horário para conversar com o reitor da universidade, porque eu precisava ir para o Brasil e eu precisava fazer as provas um pouco antes do normal. Eu tive que fazer as provas um pouco antes por causa da passagem que eu tinha comprado. E aí, enquanto eu tava conversando com ele e tal, ele falou, contei minha história pra ele, falei que eu já era formado em licenciatura em música, e aí ele me interrompeu e falou assim, por que você não faz um mestrado em educação musical, já que você já é formado em educação musical? E eu não tinha passado isso pela minha cabeça, aí ele me ajudou a conseguir fazer a prova e tal, e eu consegui fazer aulas no mestrado e eu fiz as duas ao mesmo tempo, o bacharelado e o mestrado, enquanto o tempo foi passando, fui fazendo os dois ao mesmo tempo. Esse mestrado em educação musical eu fiz com a orientação do professor Michel Dart, que é também uma pessoa que é muito importante para a educação musical aqui na Alemanha. Ele tem vários livros escritos assim sobre educação. Eu gostei muito de fazer aula com ele, foi muito interessante mesmo. E uma coisa é, eu consegui fazer o bacharelado e o mestrado ao mesmo tempo, porque quando eu cheguei aqui na faculdade para fazer o bacharelado, eu consegui validar algumas matérias que eu tinha feito no Brasil. Por exemplo, eu não precisei fazer nenhuma matéria de história da música, eu não precisei fazer matérias de análise musical, eu precisei fazer um semestre só de piano, porque eu já tinha feito no Brasil outros semestres de piano, então eu consegui validar e me sobrou tempo para me dedicar ao mestrado. E o mestrado também, ele dura 2 anos, mas eu fiz em 3 anos. Então eu também não fiz todas as matérias do mestrado ao mesmo tempo, eu fiz de uma forma mais espaçada, com mais calma, que era para poder me dedicar ao contrabaixo também. Aí em 2021 eu passei no concurso para ser professor de música na escola municipal daqui de Saarbrücken. Se você quer saber como é que foi esse processo, isso não estava nos meus planos, assim, não era algo que eu tinha pensado, vou para a Alemanha para fazer um concurso público, mas acabou acontecendo. Se você quer saber como foi o processo, eu vou deixar o vídeo aqui fixado nos comentários e também vou deixar um vídeo mostrando como é a escola de música, que é um outro vídeo que eu tenho, para você também que quer saber como é uma escola de música municipal aqui na Alemanha. Tem esse outro vídeo que eu fiz e os dois vão estar aqui nos comentários. E é isso aí, pessoal, essa história de como é que eu vim parar em Saarbrücken, que é uma cidade que é mais do interior, assim, apesar de ser uma capital, não é uma cidade tão conhecida como Munique, ou Frankfurt, ou Berlim. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ouvir um pouco da minha história, de como é que eu vim parar aqui. Também espero que as minhas dicas para quem está pensando em vir para cá, que ajudem, assim. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, pode me escrever ou no Instagram, ou pode entrar em contato comigo aqui pelos comentários. Vai ser bem legal trocar uma ideia com vocês sobre isso. Eu posso ajudar no máximo, assim, que eu conseguir, eu vou tentar ajudar. E é isso, assim, se vocês gostaram do vídeo, eu convido vocês a clicar em curtir, a compartilhar com alguém e a se inscrever no canal, porque aí, próxima vez que eu lançar um vídeo, você vai ficar sabendo e também vai me ajudar com o YouTube. O YouTube vai entender que meu vídeo é bom, vai mandar para mais gente. E é isso aí. Valeu, pessoal, e até a próxima.